Querido, eu queria falar um pouquinho com você hoje. Eu vou tentar ser o mais célere possível sobre pressão, porque a gente está vivendo um tempo tão difícil, um tempo de tantas dificuldades. Eu estava lendo um relatório do Ministério do Trabalho dessa semana agora, apontando um crescimento exponencial de doenças associadas à ansiedade, à síndrome de pânico, à depressão. As pessoas têm sofrido, o sofrimento tem sido internalizado de tal maneira que a resposta física tem sido através dessas enfermidades. Temos vivido um tempo de grandes pressões. Eu não sei você chegando aqui hoje, não conheço a sua vida, não conheço os seus dilemas, e não sei que tipo de batalha você tem enfrentado na sua casa. Obrigado. Mas eu sei que nós temos sido pressionados por todo lado. Está difícil alguém passar sem sentir absolutamente nada, sem ser afetado por absolutamente nada, dentro desse quadro de pandemia, de isolamento, de restrições, de preocupações quanto ao futuro. E eu queria hoje trazer uma palavra para você dentro dessa perspectiva. Cuidado, pressão, cuidado. Precisamos ter cuidado, porque a pressão que nós sofremos, ela pode ser benéfica, sim, no seu devido grau, no seu devido controle, mas também pode ser um perigo, pode ser um verdadeiro desastre. Hebreus capítulo 12, versículo 7, versículo 12 a 15, fala assim: suportem as dificuldades, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes, façam caminhos retos para os seus pés, cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brote em seus corações. Cuide, tenha cuidado, suporte as dificuldades, suporte as pressões, através de um fortalecimento que nós precisamos ter para resistir a esses dias maus. Querido, cada um responde de uma maneira a esse cenário que nós vivemos hoje. Existem pessoas que talvez desenvolvam um quadro de depressão profunda, de síndrome de pânico, de ansiedade. Outras pessoas se tornam apáticas, se recolhem em suas casas, acabam evitando relacionamentos, evitando contato com pessoas. O medo toma conta do coração. Tem acompanhado também um índice crescente de número de suicídios. Tem crescido também o número de suicídios, não somente no nosso país, mas também em todo o mundo. A criminalidade aumentou exponencialmente. Me lembro que disse aqui no início da pandemia, inclusive nos primeiros meses da pandemia, sobre o elevado número de denúncias de violência doméstica por conta da quarentena. Relacionamentos desajustados que foram de uma hora para outra forçadamente obrigados a estarem juntos, convivendo. Aumentou muito no Rio de Janeiro também essa situação de violência, o divórcio, problemas com drogas, com alcoolismo. Querido, é um tempo difícil que a gente vive, é um tempo difícil. Por isso que não menospreze a importância dessa celebração, não menospreze a importância até terapêutica da convivência, do relacionamento, de estar junto aqui. Faz bem para a nossa alma, gente. Eu não sei se você concorda comigo, mas olha, estar junto com vocês e poder compartilhar, e poder ver você, e poder ouvir a sua dor, e você ouvir a minha, um orar pelo outro, isso faz bem para a nossa alma, isso faz bem para a gente. Por isso que é importante também que você esteja cada dia mais comprometido. As pressões da nossa vida, elas podem se intensificar através de nós mesmos. Nós podemos, ao invés de cooperar, atrapalhar. Existem pessoas que, ao invés de marcharem na direção daquilo que pode lhes trazer alívio, paz, refrigério, caminham em direção oposta.
tá? Então as pressões podem intensificar na sua vida por sua causa mesmo. Você pode ser o grande causador de tudo isso. As circunstâncias também podem levar você a piorar o quadro, a ficar ainda mais dramático, tá? Ou talvez outras pessoas estejam aí intensificando as pressões da sua vida. Como que as pressões elas acontecem em nós? Como elas se processam em nós? Elas se processam quando nós começamos a ouvir, por exemplo, pessoas erradas. Querido, a pior coisa que você pode fazer em um tempo delicado como esse é dar ouvido a pessoas erradas, a dar ouvido a pessoas que querem o seu mal, pessoas que não têm compromisso de ser bênção na sua vida. Isso é péssimo, isso é complicado demais. Talvez seguindo o conselho da maioria. Querida, a sua vida não é um reality show, a sua vida não é um Big Brother para que a maioria vote e decida o que fazer. Na sua vida você precisa da opinião, não da opinião, perdoe, mas você precisa da palavra de uma só pessoa, que é Deus. Amém? Não importa o que os outros vão dizer, não importa. Se Deus está mandando você marchar, marche, mesmo que todos ao redor digam: ó, fica aí, espera, aguarde. Ouça a voz de Deus. A sua vida não é um reality show, por favor, tá? Você pode aumentar a pressão na sua vida fugindo da realidade, sendo um negacionista, fingindo que nada está acontecendo, fechando seus olhos para o que está ao redor. Pastor, eu nem quero ver noticiário mais, só tem morte, só tem tragédia, então eu finjo que nada está acontecendo. São maneiras que as pessoas têm de se relacionar com as pressões dessa vida, e que eu digo para você que não resolvem o problema, só aumentam a pressão. Eu queria hoje com você caminhar um pouquinho em um texto da palavra, para que a gente possa se inspirar em como devemos agir em meio às pressões dessa vida. Segundo Reis, capítulo 4, versículo 38 a 41, que nos diz assim a palavra do Senhor: depois Eliseu voltou a Gilgal. Nesse tempo a fome assolava a região, e quando os discípulos dos profetas estavam reunidos com ele, ordenou ao seu povo: servo, ponha o caldeirão no fogo e faça um ensopado para esses homens. Um deles foi ao campo apanhar legumes e encontrou uma trepadeira. Apanhou alguns dos seus frutos, encheu deles o seu manto, e quando voltou, cortou-os em pedaços e colocou no caldeirão do ensopado, embora ninguém soubesse o que era. O ensopado foi servido aos homens, mas logo que o provaram, gritaram: homem de Deus, há morte na panela, e não puderam mais tomá-lo. Então Eliseu pediu um pouco de farinha, colocou no caldeirão e disse: sirvam a todos. E já não havia mais perigo no caldeirão. Querido, é possível sim que você descubra caminhos abençoadores para a sua vida, mesmo em tempos desfavoráveis, mesmo em tempos de pandemia, mesmo em tempo de quarentena, mesmo em tempo de crise econômica. Essa história aqui fala sobre um episódio entre o profeta Eliseu e os seus discípulos, tá? E uma grande fome assolava a terra. Eles já viviam uma crise, estavam ali reunidos naquela escola de profetas. Então, no meio dessa crise, no meio dessa dificuldade que se assolava a cidade, aqui nós temos uma percepção que todos nós temos em meio às dificuldades. Quando as coisas estão difíceis, tenha cuidado, que elas tendem a piorar. E é exatamente o que aconteceu. Nessa passagem, havia fome, e eles decidiram fazer lá uma comida, e uma pessoa foi e pegou de um fruto que era um fruto venenoso, era algo que poderia trazer prejuízo para eles, e coloca na panela, mostrando talvez que quando as dificuldades nos sobrevêm, na pressão do momento, nos falta o discernimento para tomar boas decisões, e por isso precisamos ter uma atenção redobrada. Nos momentos de pressão, de crise, as atitudes insensatas podem nos tirar a vida e também das pessoas que estão ao nosso redor. Pela pressão do momento, pela pressão da urgência, eu preciso resolver, pastor, essa situação é para a semana que vem, tem que dar um jeito. Pela pressão do momento, tá? Você pode tomar decisões equivocadas, você pode agir sem discernimento espiritual. Pela pressão da enfermidade, você pode querer tomar o remédio errado.
Pela pressão do sucesso, você pode querer vender os seus próprios valores. Pela pressão da religiosidade, depositar a fé na pessoa errada. Pela pressão da opinião pública, tomar decisões precipitadas. Pela pressão do passado, descontar no presente em cima da pessoa errada. Pela pressão da moda, gastar mais do que pode. Pela pressão dos amigos, não ter opinião própria. Pela pressão do mercado, agir sem caráter. Pela pressão da sociedade, você pode querer agir sem autocrítica. Pela pressão do medo, agir com covardia. Pela pressão da punição, aceitar a mentira. Pela pressão do prazer, rifar a sua moral. E pela pressão do poder, vender a sua ética, os seus valores. Querido, uma pressão externa pode mudar valores internos, pode mudar quem você é aqui por dentro. Por isso, a devida atenção, o devido cuidado com a pressão. Eu escolhi uma imagem para ilustrar essa mensagem, que é a panela de pressão. A panela de pressão faz muita coisa gostosa, não é, gente? As nossas irmãs da equipe da cozinha do Ministério Abraçar, que todo sábado vem para cá preparar comida dos moradores de rua, que digam, né? Olha cada coisa maravilhosa que é preparada ali. A pressão pode preparar um bom cozido, não pode, gente? Hein? Pode, Jaque? Bom cozido, né? Você sabe o que eu estou falando. A pressão pode fazer uma boa feijoada. Ah, gente, meio-dia, pastor falando isso, hein? Que bênção, que pastor ruim. A pressão também pode explodir a panela. Já viu acontecer isso? Eu já vi acontecer. É um acidente, olha, complicado. A panela explode, aquela panelona de pressão sobe, quando desce, já vem acabando com o fogão, acabando com tudo. Acaba com a cozinha. Se também não comprometer até uma vida. Então, gente, a pressão devidamente controlada, gerenciada, ela pode produzir coisa boa, mas se você não souber agir, ela pode causar acidentes traumáticos, prejuízos que não serão reparados. Por isso devemos aprender a lidar com ela de maneira sábia. E o primeiro conselho que eu tiro para você dessa passagem é o seguinte: não permita que uma situação difícil tire seu ânimo. Querido, preste atenção numa coisa, porque enquanto você viver, nós teremos situações difíceis na vida. Nós vamos encarar situações desafiadoras. Tem gente que está dizendo para mim assim: pastor, eu não vejo a hora de 2020 acabar. 2020 tem que acabar para começar um novo ano. Quem é que garante a você que 2021 vai ser melhor do que 2020? Onde você tem escrito aí que 2021 vai ser um ano melhor? Hein? Você não pode esperar, eu vou esperar que tudo melhore para voltar a ter ânimo, a compromisso. Não permita que situações difíceis mudem o seu ânimo, mudem o seu coração. Versículo 38 do texto que nós lemos fala assim: Eliseu voltou a Gilgal, a escola de profetas, e havia fome na terra, e os filhos dos profetas estavam sentados. Havia fome, havia escassez, havia uma necessidade, uma urgência, e estava todo mundo lá se fazendo o quê? Sentado. Gente, essa é a atitude mais insensata que alguém poderia tomar diante de um quadro como aquele. Havia uma urgência, havia uma dificuldade. Como é que vamos resolver isso? Vamos sentar aqui e vamos chorar. Presta atenção numa coisa: sentar e chorar faz parte da vida. Faz parte da vida. Em dados momentos nós vamos nos sentar e vamos chorar. Mas olha, preste atenção: sentar e chorar não resolve o problema da vida. Não adianta. Pastor, eu estou esperando que Deus sente pena de mim. Deus não sente pena de você. Deus tem propósito para você, e Ele quer que você se levante e olha para frente e veja como você vai agir. Os profetas estavam sentados esperando que tudo fosse resolvido. Gente, eu vejo muito isso no cenário evangélico. Eu vejo muito isso dentro da nossa própria casa. Gente que está com o braço cruzado, dizendo assim: eu estou orando com muita força, esperando
que as coisas se resolvam, e Deus vai mandar do céu um anjo que vai resolver todos os meus problemas. Irmãos, eu creio em Deus que manda anjo do céu descer para abençoar a sua vida, mas eu também creio que Deus não vai mandar anjo nenhum para fazer aquilo que você pode fazer, aquilo que está ao seu alcance, aquilo que depende de você. Você precisa fazer, você precisa fazer a sua parte, você precisa se levantar, você precisa entender que existe uma parte do milagre em cooperação sua. Sentar e esperar que tudo se resolva não é a melhor decisão. Situações difíceis nós sempre teremos na vida, irmãos, sempre teremos, sempre teremos. É como você reage, é como será a sua reação. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Não se conforme com o que está acontecendo ao seu redor, mas se transforme. Não é você querer que tudo lá se transforme. Eu quero que tudo lá se resolva para que eu possa passar em paz. Talvez não se resolva, talvez Deus não mude as circunstâncias, talvez Deus mude você. Deus queira mudar você, como você vai reagir, como você vai trabalhar. Afinal de contas, irmãos, para pensar, acabou o coronavírus? Ele foi embora? Onde ele está? Está por aí, está por aí, ó. E nós precisamos saber como reagir, com sabedoria, com discernimento, com protocolos de segurança. Quando sair a vacina, vamos tomar a vacina bonitinho, tá? Fazer a nossa parte, mas eu não posso sentar e esperar. Está acontecendo algo interessante no mundo, que países que tiveram uma medida muito restritiva, países que adotaram medida muito restritiva, como por exemplo a Argentina, que ainda estão em isolamento, ainda estão em quarentena, estão quebrando. O país está afundando, está quebrando economicamente, falido. Empresas indo embora, gente tirando capital, e desemprego, e total dependência do Estado. Por quê? Porque no meio da crise eu tenho que ter sabedoria e discernimento, mas eu preciso estar pronto para fazer a minha parte. Eu preciso fazer aquilo que eu posso fazer, e você também tem algo a fazer em meio às suas dificuldades. Decida agir com naturalidade e calma. Versículo 38, disse ao seu moço: põe a panela grande no fogo, faz um caldo de ervas. Aqui eu imagino aqui que ele fez lá um caldo verde, sabe? Tá com fome? Vamos fazer um negócio aqui, vamos inventar, vamos fazer alguma coisa. Não podemos não fazer nada. Não podemos não fazer nada. Alguma coisa tem que ser feita. Diante do imprevisto da vida, das pressões, querido, haja com naturalidade, com calma. Não se resolve nada com desespero. Uma pessoa desesperada, ela tende a tomar decisões precipitadas, que vão acarretar prejuízos para a sua vida. Diante de uma situação difícil, por exemplo, que Jesus viveu em Caná da Galileia, Evangelho de João capítulo 2 declara: Jesus estava em uma festa em Caná da Galileia, e acabou o vinho, e ficou todo mundo desesperado. E agora o que vamos fazer? Acabou o vinho, a festa só está começando, e todo mundo desesperado. Jesus, calma, vem cá, traz água aqui para mim. Trouxe água, e ele foi lá e orou, abençoou aquela água e virou vinho, tá? Diante de uma dificuldade de fome, mais ou menos 10.000 pessoas com fome, e os discípulos chegam para Jesus e falam assim: Jesus, nós não temos como comprar pão para todo mundo, e se tivéssemos aqui uma grana alta, não seria suficiente para dar pão para todo mundo. E Jesus pergunta: tudo bem, vem cá, calma, vamos fazer loucura não. O que você tem na mão aí? O que você tem, irmãos? A gente tem aqui 5 pães e 2 peixinhos. Me dá aqui, deixa que eu vou resolver a situação. Diante da cobrança inesperada do imposto que era devido a César, o discípulo Pedro: Jesus, aí chegou a cobrança do imposto de renda, o que eu faço agora? E meu Deus, o que eu vou fazer? Jesus: calma, vai pescar. Literalmente foi isso. Calma, vai pescar. O primeiro peixe que você pegar, abre a boca do peixe e tira uma moeda. Lá vai ter um estáter, que era o equivalente ao pagamento do imposto de 2 pessoas: paga por mim e paga por você.
diante de uma situação inesperada, de uma pressão do momento, Jesus não permite que a pressão altere o seu próprio coração e age com naturalidade, age com calma, manda pescar, traz um pãozinho para cá, vem cá, junta água aqui, vamos ver o que nós temos, vamos olhar para aquilo que nós temos em nossas mãos, ao invés de ficar preocupado com aquilo que nós não temos. Vamos dar atenção ao que nós já temos e vamos começar por aqui. Com calma, com naturalidade. Desespero não vai resolver o seu problema, meu irmão. Desespero não vai resolver o seu problema, minha irmã. Não adianta. Tenha calma. Talvez você diga, pastor, é muito fácil falar, porque você não está vivendo o que eu estou vivendo. Eu estou vivendo o meu e você está vivendo o seu. Mas olha, eu garanto para você que desespero não vai ajudar em nada. Tenha calma, tenha tranquilidade, olhe para aquilo que Deus já colocou em sua mão e o Senhor há de abençoá-lo. Assim fez Eliseu diante dos seus profetas. Calma aí, gente, vem cá, vamos fazer aqui um ensopado, vamos ver o que a gente vai fazer. Fica calmo, vai dar tudo certo. Tenha cuidado, tenha todo cuidado e atenção ao momento. Versículo 39 declara que um dos discípulos dos profetas saiu, foi ao campo e pegou lá o fruto de uma trepadeira, algumas versões falam calocíntida, e era um fruto, mas ele era venenoso, não poderia ser comido. E tem gente que é assim, na hora do desespero, na hora da pressão do momento, ele quer aliviar o problema, ele quer sair do problema, e nem para raciocinar, não para pensar, toma atitudes precipitadas. E assim aconteceu com aquele jovem que foi lá e ele queria resolver, e a primeira coisa que ele encontrou na sua frente, ele foi e trouxe para dentro da sua casa. Meu querido, muito cuidado com aquilo que, por causa do seu desespero, por causa da sua pressa de resolver o problema, e você tem permitido entrar na sua casa. Muito cuidado com essa situação que você quer de qualquer maneira resolver. Eu quero sair do problema, e age sem cuidado, sem autocrítica. É nesse momento, gente, em que as pessoas se tornam descuidadas, que a religião pode ser um grande problema. Falei isso aqui algumas semanas atrás, quando a religião ela tem esse aspecto totalmente desconfigurado. Você viu aí pastores envolvidos em esquemas de corrupção milionários, pastora, deputada envolvida em homicídio qualificado. Muito cuidado com a falta de critério, muito cuidado com as soluções fáceis, muito cuidado. A gente tem uma mentalidade que a gente vem caminhando aí, né, ao longo dessa trajetória de 14 anos de Pico da Vida, sabe? Já vimos muita coisa acontecer, muita gente correr de um lado para o outro atrás de propostas inescrupulosas, propostas desassociadas da palavra. Vem para cá, porque aqui eu vou resolver todos os seus problemas. Muito cuidado, gente, muito cuidado. Nessa hora de querer resolver, as pessoas perdem a autocrítica, perdem a razão e tomam decisões que são difíceis. A própria religião pode se tornar um perigo. Os conselhos precisam ser filtrados, você precisa ter muito cuidado. Os convites precisam ser muito bem analisados. Os relacionamentos que você tem ao seu redor precisam ser tratados com cuidado. Tem gente que chega perto de você para abençoar você, e tem gente que está ao seu redor e parece que quer afundar, te leva para baixo, não está comprometido com o seu crescimento, não gosta de ver você crescer. Então muito cuidado, tenha bastante critério. Tem muita coisa ruim hoje em dia, então você precisa ter esse critério, ser como aquele crente bereano, que avalia, que para. Eu peço a você, querido, pega essa palavra de hoje e vai para a Bíblia, confere. Se porventura eu estiver falando alguma coisa que contrária à palavra, me questione. Não é para você aceitar cruamente e não, o pastor falou, é verdade, acabou. Não, faz o seguinte, investiga a Bíblia, pesquisa a palavra. Se eu que estiver falando aqui, irmão, se estiver contra a palavra, me corrija, porque eu também não sou dono da verdade. É esse cuidado que a gente tem que ter, gente, porque nesse tempo
A gente tem que ter muito cuidado, tem que ter muita sabedoria com as propostas de resolução fáceis que aparecem para nós. Tenha cuidado, tenha cuidado. Coloque sempre tudo à prova. Versículo 40 diz: assim tiraram de comer os homens, e havendo eles provado, quando provaram, quando experimentaram, perceberam: opa, tem alguma coisa errada aqui, tem alguma coisa errada assim. Você já sabe. Tire provas, coloque as situações à prova. Sempre tem um esperto querendo lucrar em cima de alguém inocente. Cuidado com o baú da felicidade, com aquela rentabilidade fora da curva. Cuidado, tenha sabedoria, não seja ingênuo. Faça provas, faça experiências. Ah, pastor, mas aquela casa que eu vi lá, olha, negoção, pastor, tem que ver lá, à beira da praia, 10 quartos, só 10 mil reais. Aí, a pessoa está em crise, né? Vai lá, boca. Não faça experiência, não procure alguém especializado. Não vai ver lá que você vai entrar num golpe. E tem muita gente que acaba caindo em situações assim. Por quê? Porque não experimenta, não coloca prova. Faça provas, faça experiência se realmente é aquilo que Deus quer para a sua vida. Ore, ore. Tem que orar, irmão, para tudo. Amém ou não amém? Ah, pastor, estou 10 anos solteiro. Apareceu uma pessoa aqui, eu vou fechar o olho e vou, porque são 10 anos, né? Eu estou ficando para ti, é melhor ir logo. Não faz isso não. Ora, que você pensa assim: ah, não tem como dar errado. Ah, claro que tem. Tenha cuidado, calma, vai com calma, pega aí. Ore, peça a Deus sabedoria, peça a Deus confirmação. A Bíblia fala isso, de provar e ver de que isso não é bom. Provar significa fazer prova, experimente, para ver se é isso mesmo. Lá em Malaquias 3,10, o texto que nós usamos muito para falar sobre dízimo e oferta na igreja, fala sobre isso: trazei todos os dízimos na casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa. Depois disso, fazei prova de mim, diz o Senhor, se eu não vou abrir as comportas do céu e derramar sobre vocês bênção tal que dela vos advinha a maior abastança. Fazei prova, experimente. Não é ser cego na fé, não é loucura, não é devaneio, é a sabedoria, experiência. Vai lá, é isso mesmo, Senhor, é por aqui que eu devo andar, essa deve ser a minha postura. 1 João capítulo 4 versículo 1 declara: amados, não creiais a todo espírito, mas provai se são de Deus. Provai se são de Deus. Já contei aqui uma experiência de uma igreja que eu pastoreei antes dessa aqui. Estava fazendo trabalho lá com os irmãos, encaminhando, aquele trabalho de igreja que você conhece, né? E está lá, aquela dificuldade, e tinha um casalzinho, um jovenzinho lá que começaram a namorar, maior luta, maior dificuldade, e eu estava lá com eles orando, e olha, gente trabalhadora, correndo atrás, e tal, com muita dificuldade, ficaram noivos, e eu fui lá, orei com eles no noivado, e olha, o rapaz trabalhando de sol a sol, de domingo a domingo, para construir a casinha dele, com dificuldade, com luta. E aí, casamento marcado, tudo bonito. A noiva foi lá num culto aí desses aí. Aí chegou lá, tinha um missionário lá, começou a falar, começou a revelar tudo, gente. Sabe esse pessoal que revela tudo? E começou a revelar e tal. E chegou para ela e falou assim: olha, Deus está mandando dizer para você que você não pode casar com essa pessoa que você está querendo casar, não. Deus tem um homem de Deus na sua vida. E ela ficou desesperada. E agora? Porque o pastor lá de cima falou que não era aquilo. E aí, o que acontece essas horas? Vai procurar o pastor, me ligaram. Aí eu fui lá, despenquei, fui para lá e tal. E agora, pastor e tal? E eu falei: minha filha, quanto tempo você está namorando? Tantos anos. Quantas vezes você já orou por isso? Várias vezes. Deus não confirmou, confirmou. Então você tem que fazer o que está na palavra, experimentar para saber, provar.
botar isso em prova diante de Deus, para saber se procede de Deus, porque nem todo espírito que fala em nome de Deus. E ela disse: é verdade, então, né, vou ficar mais firme aqui, vou ver o que está acontecendo. E foi investigar lá com mais calma, com mais tranquilidade. E aí ela foi, né, saber lá o que estava acontecendo de verdade. E o camarada, sabe o que ele fez? O seguinte: esse camarada que está para casar não é homem de Deus na sua vida, não. Deus tem um homem de Deus para você. Adivinha quem é? Adivinha quem é? Que mau caráter, gente. Sem vergonha. Desculpa, depois você edita aqui, tá? Sem vergonha. Como é que a pessoa usa de um púlpito de uma igreja para fazer isso? Nem toda boca que fala num púlpito, nem toda pessoa que articula versículos da Bíblia em uma celebração religiosa, você tem que ficar, ouvir aqui e já ir. Não, irmão, peraí, experimente isso, coloque sua prova. Ei, peraí, o que esse camarada está falando aí concorda com o que a palavra de Deus fala? Hein? Concorda? Concorda. Essa pessoa que está falando aí tem caráter para falar o que está falando? Não tem. Aí sim, irmão, aí você pega essa palavra e guarda no seu coração, porque essa palavra vem de Deus para você. Mas você não pode ter essa cegueira. Preste atenção, que eu estou falando agora aqui uma coisa tão séria, que eu estou me colocando em xeque junto com você, porque eu estou dizendo que você tem que fazer isso comigo, com qualquer um, a começar comigo aqui. O pastor falou uma coisa lá que não é de Deus. O que? O pastor falou lá sobre o Flamengo. Você sabe que é de Deus. Você sabe que é. Mas vocês estão desobedientes, rebeldes. Vocês não querem se converter. Aí é diferente, é outra coisa. Brincadeira. O pastor falou uma loucura qualquer lá. Ei, isso aí não concordo não. Está errado. Eu não estou dizendo que você chega no meio do culto: ei, pastor, está repreendido. Chama, pastor, me explica melhor esse negócio que eu não entendi não. Como é que é? E aquele texto, aquele outro versículo da Bíblia que fala? Não. Pastor, isso aí não concordo com isso não, está errado. Irmão, com uma humildade, se você estiver certo, eu vou falar para você: irmão, me perdoa, eu vou me corrigir, eu vou melhorar, eu vou buscar então estudar mais e me aprofundar mais. Tenha critério. Tenha critério. O tempo está difícil. Vivemos os finais dos tempos. Vocês sabiam disso? Quem está ciente disso aí? O tempo está complicado. Então tenha critério, tenha sabedoria. Tenha sabedoria. Não vamos partir para generalizar. Tudo é ruim. Não. Tem muita gente boa, tem muita gente de Deus, mas tem muito lobo infiltrado. Então você tem que ter critério, tem que ter sabedoria. Afaste-se de todo mal que você encontrar. Versículo 40 diz: clamaram dizendo: ó homem de Deus, há morte na panela, e não puderam mais comer. Diga não. Tem hora que você tem que dizer não. A melhor maneira de se esquivar das pressões dessa vida, de um acidente traumático, é às vezes dizer não. É avisar que está errado, é avisar que você não concorda. Romanos capítulo 6, versículo 33 declara: o salário do pecado é a morte. Não, isso não muda, não vai mudar, irmão. Isso não vai mudar. O salário do pecado, a justa recompensa que a pessoa que comete pecado e vive na prática do pecado recebe, é a morte eterna. Então presta atenção com isso. Tem que ter alguém que diga assim: olha, não, está errado, não concordo com isso, isso não procede, eu não quero isso, eu não vou, eu prefiro passar pela dificuldade do que rifar a minha moral, eu prefiro administrar o prejuízo financeiro do que aceitar qualquer negociata. Não, se tiver que quebrar, eu quebro, mas eu quebro de cabeça erguida e fé no meu Deus, porque eu sei que vai me abençoar depois. Se tiver que comer pão e ovo dentro de casa, mas para não negociar meus valores espirituais, eu vou comer e vou agradecer a Deus, mas eu vou continuar fiel ao meu Senhor. Às vezes a gente tem que aprender a dizer não. Ou você acha que esses corruptos que nós temos na televisão começou já com milhões? Não, começou lá embaixo, começou um pouquinho, pequenas coisas. Diga não para aquilo que você entende que não agrada a Deus, e não deixe que as situações roubem a sua fé. Não deixe
que a situação roube sua fé. Versículo 41 declara que Eliseu então pegou farinha, usou um elemento lá material, colocou e abençoou, orou, e um milagre aconteceu, de maneira que aquele ensopado não se tornou mais tóxico, venenoso, e eles puderam assim comer. Querido, não é o medo, não será o desespero, nem a ansiedade que vai fazer você sair da crise, sim a sua fé em Deus. É acrescentar fé, é colocar fé nesse negócio. O mal existe, o mal está no mundo, está em nós, mas existe um antídoto contra ele, que é a fé que você tem em Cristo Jesus. 1 João capítulo 4, versículos 4 e 5 fala assim: esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Querido, pode estar difícil, pode estar complicado demais, mas creia, não vai ser colocando medo, desespero e pânico que você vai resolver. É colocando fé. Coloque fé na sua vida, coloque fé na sua família, coloque fé nos seus projetos, coloque a sua fé para trabalhar, e você vai ver que o nosso Deus não muda, nosso Deus não mudou, Ele continua operando hoje e vai também trabalhar na sua vida. Feche seus olhos, eu gostaria de orar por você. Live